Vamos mergulhar num assunto que deu o que falar no Brasil. Um projeto de lei que, à primeira vista, parecia simples e justo, classificar o antissemitismo como crime de racismo. Só que, na prática, a proposta gerou uma verdadeira tempestade política, chegando a dividir até os próprios apoiadores. O que aconteceu aqui? É o que a gente vai entender agora. E é que tal paradoxo que a gente precisa desvendar. Como pode uma lei feita para combater o ódio acabar sendo rejeitada justamente por quem deveria apoiá-la? Essa é a pergunta central da nossa análise de hoje. Para começar, vamos direto ao olho do furacão, o tal do Projeto de Lei 1424 e a confusão política que ele causou quase que da noite para o dia. Bom, tudo começa aqui. A deputada Tabata Amaral apresenta este projeto. A ideia era bem clara: pegar o antissemitismo e equipará-lo perante a lei ao crime de racismo usando definições que já são padrão lá fora. Mal sabia ela as consequências que isso traria. E a reação foi explosiva. Esse número, que vem de uma das nossas fontes, é impressionante. Um aumento de 2.000% nas menções sobre o assunto na internet. Ou seja, ficou claro que o projeto tocou num nervo muito exposto da sociedade. Não passou nem um pouco batido. Agora, a parte mais curiosa é a consequência política disso tudo. 9 deputados, 6 deles do PT, simplesmente retiraram o apoio ao projeto. A fonte que a gente analisou descreve esse momento como um verdadeiro curto-circuito na esquerda. Isso mostrou que existia uma divisão bem profunda sobre o que de fato o projeto de lei significava. Mas, para a gente poder entender essa divisão, a gente precisa olhar com uma lupa para as palavras, para as definições que estão no centro de toda essa polêmica. O que o projeto realmente dizia? E o que a fonte que estamos analisando argumenta em contrário? Então, o projeto de lei se baseia numa definição internacional, da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Basicamente, define o antissemitismo como uma percepção que vira ódio. Um ódio que não é direcionado só contra pessoas, mas também contra instituições e lugares religiosos judaicos. E é exatamente aqui que o debate pega fogo. Olha só a diferença. O texto da lei tenta ser bem cuidadoso. Ele diz: criticar o governo de Israel, da mesma forma que se critica qualquer outro país, não é antissemitismo. Mas a fonte que estamos analisando discorda e com força. Para ela, não tem meio termo. Ser contra o Estado de Israel é, por definição, ser antissemita. São duas visões que não se conversam. E para deixar a posição da fonte ainda mais clara, essa citação aqui resume tudo. A ideia de que dá para ser antisionista sem ser antissemita é vista como uma mentira. E mais, o apoio à causa palestina é colocado no mesmo saco do antissemitismo. É uma visão, sem dúvida, muito forte e direta. Certo, mas de onde vem essa visão tão radical? Para justificar essa posição, a fonte apresenta uma narrativa histórica bem particular sobre o conflito na região. É muito importante reforçar que essa linha do tempo que a gente vai ver reflete exclusivamente a perspectiva da fonte que estamos analisando. De acordo com essa narrativa, em 48, os países árabes invadem Israel. Na década de 60, Israel muda de lado, deixa de ser alinhado à União Soviética e passa para o lado do Ocidente. E aí vem o ponto mais polêmico de todos, que é a base do argumento. Em 1968, a inteligência soviética teria literalmente inventado a identidade palestina, só como uma ferramenta de propaganda. Para a fonte, isso tira toda a legitimidade da causa palestina desde o seu início. Com toda essa base política e histórica montada, a análise da fonte nos leva para um debate muito mais amplo, quase filosófico. A questão deixa de ser apenas sobre esse projeto de lei e passa a ser outra. Será que leis, no geral, são realmente a ferramenta certa para combater preconceito? E essa frase aqui resume a tese central da fonte sobre o assunto. A ideia é que acreditar que problemas complexos como racismo ou antissemitismo podem ser resolvidos na canetada, com uma lei, é um erro. A lei, nessa visão, não é a ferramenta certa para o trabalho. Então, por que as leis falhariam? O raciocínio da fonte segue 3 passos. Primeiro, uma lei não muda o que uma pessoa pensa de verdade. No máximo, ela força essa pessoa a esconder o preconceito, a não falar sobre ele em público. E isso nos leva ao terceiro ponto, que para a fonte é o mais perigoso de todos. Quando a gente silencia essas ideias, mesmo as mais odiosas, a gente perde a chance de confrontá-las e de provar que elas estão erradas, abertamente, no campo do debate. Ok, então, se a lei não é a resposta, qual seria? A fonte propõe que o único caminho de verdade para resolver esses problemas sociais complexos é através da cultura. Uma mudança cultural profunda, não uma lei imposta de cima para baixo. Esse seria o caminho para uma transformação real. E assim, a gente volta ao ponto de partida. Um projeto de lei que nasceu para unir as pessoas contra o ódio, mas que no fim
acabou revelando uma divisão enorme sobre qual a melhor forma de lutar contra ele. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental para refletir. As leis conseguem de fato eliminar o preconceito, ou elas apenas nos forçam a mudar o jeito como ele se manifesta? A resposta talvez não esteja na lei, mas em um debate muito mais amplo.